muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição inédita do Conexão USA. O nosso encontro aqui na Tribuna da Imprensa com as principais notícias do dia nos Estados Unidos e no mundo. Harvard rejeita exigências do governo e Trump corta mais de 2 bilhões de dólares em repasses. A Universidade de Harvard, uma das mais importantes do mundo, e o governo federal dos Estados Unidos protagonizaram um novo capítulo na disputa em torno da autonomia universitária e do uso de verbas públicas. De acordo com as informações divulgadas na manhã desta terça-feira, a instituição declarou que não vai atender às exigências impostas pela atual administração para manter o financiamento federal. Poucas horas depois, a Casa Branca anunciou o congelamento de mais de 2 bilhões de dólares em subsídios plurianuais e também a suspensão de cerca de outros 60 milhões de dólares em contratos com a universidade. O impasse começou após protestos violentos organizados em diversos campos universitários dos Estados Unidos. Essas manifestações em apoio à Palestina e críticas à atuação de Israel em Gaza despertaram reações políticas em diferentes esferas do governo. A gestão federal, sob liderança do presidente Donald Trump, passou então a exigir que as universidades adotem medidas mais rígidas contra o que classifica como manifestações de antissemitismo. Entre os pontos cobrados estão o fim de políticas de diversidade, equidade e inclusão, a Agenda Day, mudanças nos processos de admissão e de contratação e também garantias explícitas de proteção a estudantes judeus. A Universidade de Harvard declarou ainda estar disposta a cooperar com as investigações e medidas de proteção a todos os alunos, mas ressaltou que não aceitará exigências que, segundo a instituição, possam ultrapassar os limites legais da atuação do governo federal. Aliás, o governo, por sua vez, argumenta que as ações têm como objetivo combater o antissemitismo e também garantir um ambiente seguro para todos os estudantes, independentemente de origem ou crença. A Casa Branca sustenta que o financiamento público deve estar condicionado ao respeito a essas diretrizes e que recursos não podem ser utilizados para tolerar discursos de ódio em espaços financiados com dinheiro federal. Entidades ligadas ao setor acadêmico criticaram a suspensão dos repasses, considerando a medida uma possível forma de pressão sobre a autonomia universitária. Já apoiadores do governo defendem que as universidades não podem se isentar da responsabilidade de agir quando há denúncias de discriminação e perseguição religiosa nos campos. Outras universidades também foram alvo de medidas semelhantes. A Universidade de Columbia, em Nova York, por exemplo, teve 400 milhões de dólares suspensos e diversas outras instituições estão sob auditoria. Governador da Pensilvânia tem casa incendiada em caso investigado como crime político. O governador do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro, teve a sua residência parcialmente incendiada na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a polícia, o suspeito do ataque foi detido pouco depois e, ainda de acordo com a investigação preliminar, admitiu ter a intenção de agredir fisicamente o governador, utilizando um martelo. O fogo foi contido pelos bombeiros antes de causar ferimentos aos ocupantes da residência, mas o caso está sendo tratado pelas autoridades como um possível crime de motivação política. O FBI, a Polícia Federal Americana, foi acionado e investiga se o atentado tem ligação com posições públicas do governador. Josh Shapiro, do Partido Democrata, é conhecido nacionalmente por sua atuação em pautas como segurança pública, reforma educacional e também pela defesa de direitos civis. Apesar disso, até o momento, não há confirmação oficial de que o ataque tenha sido motivado por essas questões. Lideranças de diferentes aspectos políticos manifestaram solidariedade ao governador. Membros do Partido Democrata e do Partido Republicano condenaram o episódio e pediram a investigação rigorosa. A Casa Branca classificou o ato como intolerável e reforçou a importância da proteção de agentes públicos em um ambiente democrático.
Esse caso se soma a uma crescente preocupação nos Estados Unidos com o aumento de ameaças contra figuras políticas. Segundo dados do FBI, o número de denúncias de intimidação, perseguição e violência contra as autoridades públicas cresceu significativamente nos últimos anos, gerando alertas em todo o país. Katy Perry e equipe exclusivamente feminina completam missão espacial de 12 minutos com sucesso. A cantora Katy Perry foi uma das 6 integrantes de uma missão espacial suborbital realizada nesta segunda-feira, que, aliás, marcou a primeira viagem com tripulação inteiramente feminina organizada pela empresa Blue Origin de Jeff Bezos. A missão teve a decolagem e o pouso no estado americano do Texas e durou aproximadamente 12 minutos. Durante o voo, a cápsula ultrapassou os 100 quilômetros de altitude, atingindo a chamada linha de Kármán, reconhecida internacionalmente como a fronteira do espaço. A equipe foi composta por mulheres de diferentes áreas, incluindo uma engenheira aeroespacial, uma médica, uma ex-astronauta da NASA, uma professora indígena e uma representante de causas sociais globais. Katy Perry, além de artista, também é conhecida por seu envolvimento em iniciativas de educação e igualdade de gênero. A proposta da missão foi destacar a presença e o papel das mulheres em áreas historicamente dominadas por homens, como ciência, tecnologia e exploração espacial. Durante coletiva após o pouso, a equipe celebrou o êxito da viagem e destacou o caráter inspirador do projeto para futuras gerações. Especialistas apontam que missões como essa, de curta duração e com fins educativos e também simbólicos, têm ajudado a popularizar o acesso ao espaço, abrindo caminho para turismo espacial e também para novas formas de engajamento com o público. O setor hoje, dominado por empresas privadas como a SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, tem se consolidado como uma nova fronteira da tecnologia comercial. Meta vai a julgamento nos Estados Unidos e pode ser forçada a vender o Instagram e o WhatsApp. Teve início nessa semana em Washington o maior julgamento antitrust dos Estados Unidos, envolvendo uma empresa de tecnologia, e isso nos últimos 10 anos, viu? A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, é acusada pela Comissão Federal de Comércio, a FTC, de práticas anticoncorrenciais e pode ser obrigada a vender pelo menos duas, de suas principais plataformas. O processo gira em torno das aquisições do Instagram, que aconteceu lá atrás, em 2012, e do WhatsApp, que aconteceu em 2014, aprovadas na época por órgãos reguladores. Agora, o governo alega que essas operações ajudaram a Meta a eliminar concorrentes e a concentrar o mercado de redes sociais, prejudicando assim a livre concorrência. A acusação central afirma que a Meta adotou uma estratégia chamada Buy or Bury, ou seja, comprar ou enterrar, comprando empresas menores e promissoras para impedir que se tornassem rivais. De acordo com a FTC, isso teria sufocado a inovação tecnológica e também reduzido a variedade de opções para consumidores e também anunciantes. A Meta contesta as alegações e afirma que o mercado permanece altamente competitivo, citando o TikTok, o YouTube, o X e até o iMessage da Apple como concorrentes relevantes. A empresa também critica o fato de fusões antigas estarem sendo revisadas mais de uma década depois de serem aprovadas. Em nota, a companhia afirmou que tal revisão compromete a confiança nos acordos comerciais feitos sob regras previamente estabelecidas. O julgamento também chamou a atenção pelo envolvimento político, viu? Mark Zuckerberg, CEO da Meta, tem se aproximado de membros do atual governo e, segundo os registros públicos, realizou doações para campanhas recentes. Apesar disso, o processo foi mantido pela FTC, atualmente comandada por um indicado da administração Trump. Analistas acompanham o caso com atenção, pois o desfecho pode impactar não apenas a estrutura da Meta, mas também outras gigantes do setor. Uma eventual decisão favorável à FTC abriria precedentes para a revisão de outras fusões, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente.
E essa foi mais uma edição da nossa conexão com as principais notícias dos Estados Unidos e do mundo aqui na Tribuna da Imprensa. Você já sabe, segunda a sexta, sempre no início das suas tardes, nós temos um encontro marcado para ficarmos muito bem informados. Então já sabe, eu espero por vocês. Até lá.